A linha entre a inabilidade e a insensibilidade é muito tênue, e a reincidência em comentários que muitos aliados podem alegar que foram de uma inabilidade muito grande, ela aponta mais para uma insensibilidade. Então repercutiu muito mal para o Paulo Guedes mais essa declaração, porque ele já tinha falado lá a respeito do câmbio do dólar, que até empregada doméstica estava indo para a Disney e que com o dólar num patamar mais acima podiam explorar melhor o Brasil e tal. A maneira de falar tremendamente errada, que dá aquele ar elitista e que é um prato cheio ainda mais agora com o Lula elegível, que é o populista lá com um discurso mais à esquerda, doido para fazer a caricatura dos seus adversários como elitistas, que não se preocupam com a empregada doméstica, que não querem que a empregada doméstica viaje, que não querem que o porteiro vá para a universidade. Então, eles incorporam essa caricatura que muitas vezes se faz até da direita como um todo, como se a direita como um todo fosse isso aí, esse comentário idiota do Paulo Guedes, como se a direita tradicional americana, não essa, que acabou se associando demais às bizarrices de Donald Trump, fosse isso aí, como se isso fosse a direita lá no Reino Unido, hoje tendo o Boris Johnson à frente, fazendo o possível para controlar a pandemia, como se isso fosse a direita israelense com Benjamin Netanyahu, que está lá, repito, controlando a pandemia de uma maneira muito melhor, e mais, como se isso fosse a tradição do pensamento conservador e liberal, né, que não tem nada a ver. Eu citei aqui no começo do programa o pai do conservadorismo, Edmund Burke. Posso citar mais uma vez o Adam Smith, que escreveu o livro Teoria dos Sentimentos Morais. Não tem nada a ver com esse monte de disparate rasteiro falado pelo Paulo Guedes. Aliás, falou outro dia também da expectativa de vida, né? Que não pode chegar, todo mundo querendo chegar até 100 anos, assim não dá, né? Assim tem que gastar muito dinheiro e tal, e fala isso no meio de uma crise sanitária. E uma crise sanitária na qual o governo sabotou o combate a ela, né? A pandemia da Covid-19, como eu tanto detalho aqui diariamente. Quer dizer, tudo errado. Então as pessoas reagem como? Dizendo, olha, nós defendemos um país em que o filho do porteiro pode ir para a universidade, nós defendemos um país em que a empregada doméstica pode ir para a Disney, e nós defendemos um país em que as pessoas possam viver muito, chegar até os 100 anos ou mais. Claro, isso é o que todos nós desejamos. Não tudo isso que os comentários do Paulo Guedes dão a entender. Aí é claro que ele vai explicar isso. E é claro que se tem uma alegação possível para ele tentar contornar essa situação, mas se você tem que explicar, é porque você está falando de um jeito truncado, de um jeito besta, de um jeito arrogante, e aí depois precisa fazer todos os adendos. Então, se o FIES tem um problema em relação ao seu método de triagem dos estudantes, isso precisa ser dito com o devido cuidado. Isso precisa estar baseado em algum estudo, não só, inclusive, num suposto relato do porteiro do prédio. Porque o Paulo Guedes é ministro da Economia, então ele tem que pedir um estudo, não só um relato que ele ouviu e tal, para poder estabelecer os argumentos dele a respeito do sistema de aceitação dentro desse programa. Então estão aceitando alunos com nota 0. O problema é pessoas que são despreparadas, estão sendo privilegiadas com empréstimos que não deveriam estar recebendo, independentemente de quem elas sejam filhas, se seja do porteiro, seja do médico, seja do engenheiro e tal. Então que se coloque isso da maneira técnica, objetiva, com todos os cuidados. Mas não é o que faz o bolsominion Paulo Guedes, que às vezes parece mais bolsonarista do que o próprio Jair Bolsonaro. Há problemas, por exemplo, de investigação, não problema da investigação, é problema de fraudes no FIES. Também houve investigações recentes a respeito disso. O Ministério da Educação declarou em fevereiro que há suspeita de irregularidades relacionadas ao FIES. Foi aberta lá uma investigação pela PF e pela CGU, que é a Controladoria Geral da União.
teria havido lá um esquema que repassou de forma ilegal US$ 1 bilhão a faculdades e mantenedores de ensino que não poderiam participar do programa, impedidas por causa de dívidas com a Receita Federal. Dívidas, aliás, muitas vezes que o bolsonarismo atua lá para perdoar quando se trata das igrejas que são aliadas, né, com os pastores que eles gostam que façam a propaganda política para aquele eleitorado. Muito bem, mas nesse caso tem lá uma investigação a respeito disso. Ora, então vamos melhorar o FIES, vamos aperfeiçoar o FIES, vamos acabar com fraudes de pessoas privilegiadas que estão usando um programa elaborado para financiar o estudo das pessoas mais necessitadas, para desviar dinheiro, para se dar bem. Bom, aí é uma coisa que precisa ser dita, que vale a pena apurar devidamente, obviamente com base em indícios, com base em provas. Agora, se não, é ficar dando aí munição para os outros, mas é pior do que isso, né? É você ficar ofendendo realmente as pessoas com essas declarações idiotas. O Paulo Guedes está tendo uma conduta muito ruim no governo.